para analisar os dados divulgados no mais recente relatório publicado pelo Banco Mundial, recebemos em estúdio o economista Tomás Manhicane. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Boa noite. Tomás, qual é o mérito e a oportunidade desta publicação das informações do Banco Mundial sobre a atual conjuntura económica do país? Em primeiro lugar, este relatório traz à tona a um tema que se chamava praticamente de um gigante adormecido, que é o desenvolvimento rural. Este relatório, não é, aborda a questão das assimetrias regionais sob o ponto de vista de acesso a infraestruturas básicas que catalisam o processo de desenvolvimento em Moçambique. É preciso referir que durante muito tempo, na intervenção do Banco Mundial em Moçambique, praticamente 3 décadas, a abordagem estava mais centrada para a definição, a estabilização estrutural da economia com base em variáveis e indicadores macroeconômicos, como a inflação, as taxas de juros, a estabilidade do ambiente de negócio, a estabilidade da taxa de câmbios e aí por diante. No entanto, é uma viragem única, não é? Que Moçambique tem que tirar esta oportunidade no sentido de doravante, o Banco Mundial está a afirmar categoricamente que o desenvolvimento rural é o epicentro do desenvolvimento do país. Podemos chegar a esta conclusão, talvez vendo qual é a base de dados que foi usada, que foi o inquérito ao orçamento familiar, por um lado. Por outro lado, toda esta conjuntura ligada aos ciclones Idai e Kenneth relevaram realmente para que o Banco Mundial começasse a olhar o meio rural de uma outra forma, sob o ponto de vista da conjuntura económica nacional. Isto porque é verdade que o Banco Mundial, só para mitigar a situação das infraestruturas, investiu uma coisa quanto mais de 500 milhões de dólares, que surtiram efeitos imediatos no período de 6 meses para fazer a restauração daquilo que foram as infraestruturas danificadas com o flagelo destas calamidades. No entanto, é de salutar esta viragem para questões de economia do bem-estar a partir do meio rural e a tentativa de criar o equilíbrio entre o campo e a cidade, partindo do princípio que existem assimetrias gritantes no acesso a infraestruturas básicas e fundamentais para o desenvolvimento do país. Olhando para todos os aspectos que foram destacados neste relatório, qual é que acha que são os principais que merecem a especial atenção das autoridades moçambicanas? Em primeiro lugar, nota-se, não é, o desbalanço sob o ponto de vista daquilo que é a fórmula para a alocação dos recursos. Esta fórmula, o Banco Mundial recomenda que seja revista no sentido de canalizar, não é, o investimento público em infraestruturas para as regiões com mais dificuldade de acesso a estes serviços básicos. Pelos resultados, nota-se que, por exemplo, para o acesso à escola, uma criança que esteja num distrito na província da Zambésia ou de Nampula leva 1 hora a ter para que chegue à escola, enquanto que uma criança que está, por exemplo, em Maputo leva, em média, entre 7 e 10 minutos. Então, só para termos uma ideia, para não falar de acesso aos mercados, acesso ao hospital, acesso à água e tudo mais. Mas é de referir que, em relação ao acesso à água, houve, desde 2009 para cá, houve uma grande evolução sob o ponto de vista daquilo que é acesso à água. É uma das infraestruturas que registrou maior performance. No entanto, há aqui que referir que nesta análise do Banco Mundial existe também o problema da alocação excessiva de recursos para despesas correntes. O que são as despesas correntes nesse sentido? Está-se a falar de custos administrativos, que perfazem por aí 42% daquilo que é o orçamento de Estado. E também chama a atenção para a necessidade de fazer-se o controle entre aquilo que é a desorçamentação. A desorçamentação consiste no sentido de existe dentro da estrutura da Conta Geral do Estado uma certa percentagem que faz para aí 42%, se não me engano, que é
investimento através de outras fontes que não sejam diretas ao orçamento do Estado. Então, isso cria um problema sério quando se faz o balanço, porque realmente ocorrem despesas, não é? Ocorre investimento que está off-budget. Então, não é possível conseguirmos fazer o controle daquilo que são as despesas e as receitas de uma forma rigorosa. Então, abre espaço para muitas dúvidas e também para uma desorganização do ponto de vista daquilo que são as alocações. E os efeitos, os impactos também têm problemas sérios para serem monitorados e avaliados e termos realmente a certeza do que nós vamos precisar para o seguinte ano fiscal, para o exercício das despesas que se avizinham a cada ano que vem. Muito obrigada, Tomás Manhicane, por contribuir com aquilo que são as suas análises em torno deste relatório divulgado pelo Banco Mundial.